Vamos lá, quer dizer que vocês têm uma pergunta para me fazer? Sim, senhor. Então, tudo bem? E aí, quem vai perguntar? Pois não. Então, como Você é chama? Sou o Isaac. E aí, Isaac? Pois não. Então, bispo, eu queria perguntar para o senhor como foi o chamado do senhor para fazer a obra de Deus. Então, eu tinha 17 anos de idade, eu cheguei na igreja com 16 anos, e logo em seguida eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu ingressei na obra com 17 anos, ou seja, um ano depois. Eu fiquei na época só 2 meses de obreiro, naquela época tudo era muito mais rápido. Mas quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu percebi que eu fui tomado por uma impaciência de servir, de fazer a obra. Sabe, você tem dentro de si tanto para dar para as pessoas, e aí de repente você se vê num ambiente, por exemplo, eu trabalhava no banco. Então, eu estava ali, eu era útil para o banco, eu ajudava as pessoas no que elas precisavam em termos de solução dos problemas do setor que eu trabalhava. Mas é como se você ficasse assim, meu Deus, o que eu tenho é tão grande e o que eu estou fazendo aqui é tão pouco. Então, no meu dia a dia, a impressão que eu tinha era a seguinte: o meu corpo estava ali, mas o meu espírito já estava lá na igreja, pensando nas reuniões. Eu ficava olhando para o relógio, eu imaginava, agora está começando o culto da tarde, agora está começando o culto da manhã. Então, isso é como um imã que te puxa, que te atrai e que você não consegue resistir. Então, não é uma questão da instituição da Igreja Universal, mas é algo do Espírito. O Espírito Santo impele você de maneira que você não consegue não fazer aquilo que ele quer. Então, eu acho que uma das principais características que eu me lembro na época era essa, de estar num lugar fisicamente, mas o meu espírito não estava mais ali, a minha mente, né? Espírito é mente. A minha mente estava na igreja. À noite, na escola, eu estudava, mas o corpo estava ali, mas a minha mente estava na igreja. E aqueles sonhos que eu tinha até então, por exemplo, eu sonhava em ser advogado, eu queria estudar direito, queria ser advogado. Tudo isso se tornou, sabe, irrelevante diante do que Deus estava propondo. E foi aí que aos 17 anos eu comecei a fazer a obra e a gente está aí até hoje com 53 anos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.